grande salão da fazenda Flores do Campo brilhava sob o esplendor dos lustres de cristal. Cada detalhe havia sido meticulosamente arranjado para o que foi anunciado como o casamento do ano. Alexandre Valente, o CEO de 38 anos da gigante tecnológica Valente Tech Solutions e um dos homens mais ricos de São Paulo, ajeitava sua gravata de seda italiana, seu olhar percorrendo os últimos preparativos. Ele tinha tudo o que um homem podia desejar: uma fortuna multimilionária, uma reputação impecável e, em poucas horas, ele se casaria com Sofia Castelo, a elegante herdeira de uma proeminente família de Lisboa. No entanto, uma ansiedade inabalável o consumia, uma sensação que ele não conseguia afastar, por mais que tentasse projetar uma aura de calma. Senhor Valente, os primeiros convidados estão começando a chegar, anunciou discretamente seu assistente pessoal, Fábio, um homem de 50 anos que estava com ele há mais de uma década. Alexandre assentiu, seus olhos cinzentos repassando a lista de convidados pela última vez. 350 pessoas cuidadosamente selecionadas, ministros, embaixadores, capitães da indústria e uma multidão de celebridades. Todos haviam vindo para celebrar sua união, mas havia apenas um nome nessa lista que realmente importava para ele. E era a presença dessa pessoa que o enchia do maior temor: Beatriz Martins. Seu primeiro amor, sua primeira paixão. A mulher com quem ele havia compartilhado 5 anos intensos, antes que um trágico mal-entendido os separasse para sempre. 8 anos haviam se passado desde a última vez que a havia visto. 8 longos anos durante os quais ele construiu seu império enquanto tentava esquecer o cheiro de seu cabelo castanho e o som de sua risada cristalina. As horas se passaram lentamente, marcadas pelas efusivas felicitações dos convidados e pelos sorrisos sociais que Alexandre distribuía com facilidade. Sofia estava radiante em um vestido de noiva feito sob medida, seu cabelo loiro perfeitamente preso em um coque intricado, suas joias de família brilhando com as luzes. Ela era a epítome da elegância, o tipo exato de mulher com quem um homem de sua estatura deveria se casar. Mesmo assim, Alexandre não pôde evitar lançar olhares furtivos para a entrada, procurando por uma silhueta que ele reconheceria entre milhares. Você parece distraído, querido, sussurrou Sofia, seus braços deslizando sob os dele. Seu sorriso perfeito não vacilou, mas ele ouviu um toque de preocupação em sua voz. Está tudo bem? Alexandre forçou um sorriso, acariciando suavemente sua bochecha empoada. Tudo está perfeitamente bem, meu amor. Apenas a emoção do momento. Mas no fundo, ele sabia que estava mentindo. Nada estava bem, e a sensação de asfixia em seu peito se intensificava a cada minuto que passava. A cerimônia civil nos jardins da fazenda se desenrolou sem problemas, sob um céu de abril claro. Um amigo próximo da família e político fez um discurso emocionante sobre o amor e o compromisso. Alexandre respondeu: sim, eu aceito, com voz firme. Mas seus olhos continuavam a vasculhar a multidão discretamente. Beatriz ainda não estava lá. Talvez ela tivesse decidido não vir, o que provavelmente era o melhor. E, no entanto, uma parte dele não pôde evitar sentir uma pontada de decepção. Os aplausos irromperam quando o oficial os declarou marido e mulher, e Alexandre beijou Sofia com toda a ternura que pôde reunir. Os fotógrafos capturaram o momento, que sem dúvida seria classificado como o beijo do ano pelas revistas de fofoca. Mas sua mente estava em outro lugar, obcecada por uma única pergunta. Era assim que um homem deveria se sentir no dia de seu casamento? Essa sensação de vazio, como se ele fosse um ator em uma peça cujo roteiro não controlava. A recepção do coquetel estava a todo vapor há cerca de 1 hora, quando Fábio se aproximou de Alexandre com sua habitual aura de preocupação. Senhor, temos uma situação delicada na entrada. Uma senhorita Martins acaba de chegar, mas ele hesitou.
o que era incomum para o homem normalmente direto. Mas o que, Fábio? Ela não veio sozinha, senhor. Ela está acompanhada de uma criança que parece ter cerca de 7 anos. Alexandre sentiu o sangue gelar. 7 anos. Exatamente a idade que uma criança teria se fosse concebida em sua última noite juntos. Aquela noite de paixão e lágrimas que precedeu a separação final deles. Deixe-as entrar, ele disse, sua voz mais tensa do que pretendia. E Fábio, nenhuma palavra disso para ninguém por enquanto. Seu assistente assentiu e se afastou rapidamente, deixando Alexandre sozinho com seus pensamentos, que galopavam como cavalos descontrolados. Uma menina de 7 anos. Tinha que ser uma coincidência, certo? Beatriz teria lhe dito se tivesse uma filha. Não, ela nunca mais havia falado com ele depois daquela noite fatídica. Ele havia tentado contatá-la por meses, mas ela havia mudado de número, se mudado e desaparecido de sua vida, como se nunca tivesse existido. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Alexandre continuou a sorrir e a apertar mãos, mas sua mente estava em outro lugar, fixada nesta revelação que ameaçava despedaçar seu mundo. Sofia, felizmente, estava ocupada com amigos que elogiavam seu vestido e suas joias, dando a ele um momento para se recompor. Ele bebeu seu champanhe, tentando parecer relaxado, mas suas mãos tremiam ligeiramente, e ele tinha a inquietante sensação de que cada convidado podia ler seus pensamentos em seu rosto. Foi então que ele a viu. Beatriz apareceu no terraço, e por um momento o tempo pareceu parar. Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava. Seu cabelo castanho caindo livremente sobre os ombros, seu vestido simples, mas elegante, realçando sua silhueta graciosa. Mas o que realmente lhe tirou o fôlego foi a menina que segurava a mão dela. Uma menina com cabelo castanho claro e olhos cinzentos tão assustadoramente semelhantes aos seus, que ele não podia negar a verdade, que agora o atingia como um martelo. A menina era a sua cara na idade dela. Os mesmos traços finos, o mesmo olhar intenso, a mesma forma de inclinar a cabeça ligeiramente quando algo a intrigava. Alexandre sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar discretamente em uma coluna para se manter em pé. Como era possível? Como Beatriz pôde ter escondido a existência de sua filha dele por todos esses anos? O olhar de Beatriz varreu a multidão até que seus olhos se encontraram com os dele. E nesse instante que pareceu uma eternidade, 8 anos de silêncio e palavras não ditas pairaram entre eles como um pesado sudário. Ela estava pálida, visivelmente tão chocada quanto ele, mas havia uma determinação em seus olhos que ele não reconhecia. A menina, enquanto isso, olhava ao redor com curiosidade, impressionada com a opulência da fazenda e a elegância dos convidados. Mamãe, é aqui que meu pai vai se casar de verdade? Perguntou a menina, com uma voz clara que chegou aos ouvidos de Alexandre, apesar do barulho de fundo. Beatriz se inclinou e sussurrou algo, mas Alexandre havia ouvido o que precisava ouvir. Papai. A menina estava falando dele como seu pai, o que significava que Beatriz havia lhe dito a verdade sobre suas origens. Mas então, por que ela havia vindo hoje? O que ela queria dele depois de todos esses anos de silêncio? Ele precisava ir falar com ela para entender o que estava acontecendo, mas seus pés se sentiam cravados no chão. Como ele poderia explicar a Sofia, no dia de seu casamento, que ele poderia ter uma filha de 7 anos com sua ex-noiva? Como ele poderia justificar o fato de que havia convidado essa mesma ex-noiva para seu casamento sem lhe dizer? Ele estava preso em uma armadilha que ele mesmo havia criado, e as consequências de suas ações de repente pairaram sobre ele com uma clareza brutal. Alexandre, quem é essa mulher que está olhando para você dessa forma? A voz de Sofia o trouxe de volta à realidade. Sua nova esposa estava ao seu lado,
seu olhar agudo fixo em Beatriz e na menina. Havia um rastro de ciúme em sua voz que ela tentou disfarçar com cortesia social, mas Alexandre a conhecia bem o suficiente para detectar os sinais de seu descontentamento iminente. Uma velha conhecida, ele respondeu evasivamente, esforçando-se para manter um tom neutro. Não pensei que ela viria. Sofia levantou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Sua intuição feminina lhe dizia que essa velha conhecida era muito mais do que ele estava disposto a admitir. E a menina? Ela se parece assustadoramente com você, não acha? Alexandre sentiu uma gota de suor se formar em sua testa. Sua esposa estava longe de ser ingênua, e ele sabia que não poderia esconder a verdade por muito tempo. Antes que ele pudesse responder, Beatriz se aproximou deles, ainda segurando a mão de sua filha. Cada um de seus passos ressoou na mente de Alexandre como o toque de um gongo, anunciando a inevitável confrontação que ele tanto temia. Os convidados ao redor começaram a notar a tensão palpável e as conversas se silenciaram. Os olhares se tornaram mais curiosos. "Olá, Alexandre", disse Beatriz, sua voz firme ao chegar perto deles. "Parabéns pelo seu casamento." Seu tom era educado, mas distante, o que se usa com um completo desconhecido. Apenas o leve tremor em sua voz traía sua emoção. Alexandre abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele estava hipnotizado por esta mulher que ele uma vez amou mais do que qualquer coisa no mundo e que agora se apresentava diante dele com sua filha, de repente virando sua existência de cabeça para baixo. "Olá, Beatriz", ele finalmente conseguiu dizer. "Fico feliz que você pôde vir." Era uma mentira. Ele não estava feliz. Ele estava aterrorizado, confuso, sobrecarregado por uma mistura de emoções que ele não conseguia decifrar. Sofia se aproximou, seus braços deslizando possessivamente ao redor dele, marcando seu território com a sutileza de uma leoa protegendo seu filhote. "Não creio que fomos apresentadas", ela disse, estendendo uma mão perfeitamente cuidada para Beatriz. "Sou Sofia Valente, a esposa de Alexandre." A ênfase que ela colocou na palavra esposa não deixava dúvidas sobre suas intenções. Beatriz apertou educadamente a mão estendida, seu sorriso não vacilando por um segundo. "Beatriz Martins, é um prazer conhecê-la, senhora Valente. Permita-me apresentar-lhe minha filha, Luísa." A menina fez uma reverência perfeita, como sem dúvida lhe haviam ensinado, e deu a Sofia um sorriso radiante. "Olá, senhora. A mamãe me disse que a senhora era muito bonita, e é verdade." A inocência da menina contrastava cruelmente com a tensão elétrica entre os adultos. Sofia não pôde evitar sorrir, comovida pela espontaneidade da menina. Mas Alexandre viu que seus olhos permaneciam cautelosos. "Quantos anos você tem, Luísa?" perguntou Sofia com uma doçura forçada. "Eu tenho 7 anos e meio, senhora. Vou fazer 8 em dezembro." Alexandre fechou os olhos por um segundo. Dezembro. Exatamente 9 meses depois daquela última noite que eles passaram juntos. Aquela última noite de amor, antes que eles se separassem para sempre. A matemática era implacável, e não havia mais nenhuma dúvida possível sobre a paternidade da menina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, que não era tola, estava visivelmente começando a juntar as peças do quebra-cabeça. Seu olhar se moveu de Alexandre para Beatriz, depois de Beatriz para Luísa, e ele quase podia ver as engrenagens em sua mente girando a toda velocidade. Quando ela finalmente olhou para seu marido, havia um brilho frio em seus olhos que ele nunca antes havia visto. "Alexandre, você poderia me dar um momento a sós?" Ela perguntou com uma voz perigosamente calma. Não era realmente uma pergunta, mas uma ordem mal velada, e ambos sabiam disso. Alexandre assentiu, incapaz de se recusar, apesar de saber que esta conversa provavelmente
Seria uma das mais difíceis de sua vida. Beatriz, se nos der licença por alguns minutos, ele disse, virando-se para sua ex-noiva. Talvez possamos conversar mais tarde? Beatriz assentiu, compreendendo perfeitamente a delicada situação em que ela os havia colocado com sua mera presença. Claro, Luísa e eu iremos ver os jardins enquanto isso. Eles são magníficos. Ela pegou a mão de sua filha e se afastou com graça, deixando para trás um rastro de perfume que instantaneamente transportou Alexandre 8 anos para trás. Sofia esperou até que eles estivessem fora do alcance da audição antes de se virar para seu marido, sua máscara de graça social caindo no mesmo instante. Não me diga que você não sabia. Ela sussurrou entre os dentes cerrados, seus olhos azuis brilhando. Essa menina é a sua cara, Alexandre. Como você pôde esconder algo assim de mim no dia do nosso casamento? Sua voz era baixa, mas vibrante de raiva, e Alexandre percebeu que nunca havia visto sua esposa em tal estado. Sinceramente, eu não sabia, Sofia. Ele respondeu, sua voz abafada. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse que Beatriz estava grávida... Ele parou, incapaz de dizer o que teria feito nesse caso. Ele se casaria com Beatriz? Ele teria renunciado a Sofia? Essas perguntas o torturavam, mas já era tarde demais para respondê-las. Por que você a convidou? Perguntou Sofia, sua voz se quebrando ligeiramente. Por que você convidou sua ex-noiva para o nosso casamento sem sequer me dizer? Foi sua intenção me humilhar na frente de toda a sociedade? As lágrimas se acumularam em seus olhos e o coração de Alexandre afundou. Qualquer que fosse a complexidade de seus sentimentos, Sofia não merecia isso. Ela era uma boa mulher, generosa e carinhosa, e não merecia sofrer por seus erros passados. Não era minha intenção, ele disse, tentando pegar as mãos dela. Mas ela se afastou bruscamente. Eu só queria... Eu não sei o que eu queria, Sofia. Talvez me provar que eu a havia superado. Talvez ter uma conversa com ela para finalmente fechar esse capítulo da minha vida. Você não tinha ideia de que ela viria com sua filha? Sofia terminou com amargura. Sua filha, de cuja existência você não sabia até hoje. Como isso é possível, Alexandre? Como uma mulher pode esconder um filho de um homem por 7 anos? A pergunta dela era justa. E Alexandre vinha se perguntando o mesmo desde que viu Luísa pela primeira vez. Por que Beatriz não havia dito nada? O que a havia levado a criar sua filha sozinha por todos esses anos? Eu não sei, ele admitiu. Mas eu tenho toda a intenção de descobrir. Sofia, eu sei que isso é terrível para você, para nós. Mas eu não posso agir como se essa menina não existisse agora que eu sei que ela está aqui. Ela é minha filha. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las, e ele imediatamente viu o efeito que elas tiveram em sua esposa. Ela empalideceu, cambaleou ligeiramente e teve que se apoiar na parede para não cair. Sua filha, ela repetiu, como se as palavras fossem veneno em sua boca. Nós nos casamos há 3 horas, Alexandre, e você já está me dizendo que tem uma filha com outra mulher. Como você espera que eu reaja? Como você espera que nós construamos nosso futuro juntos, com este segredo entre nós? Sua voz agora estava abafada pelos soluços que ela tentava desesperadamente reprimir, ciente de que todos os convidados poderiam estar olhando para eles. Alexandre quis abraçá-la, tranquilizá-la, prometer-lhe que nada mudaria entre eles. Mas ele sabia que seria uma mentira. Tudo havia mudado no momento em que ele colocou os olhos em Luísa. Aquela menina era sua carne e seu sangue, e ele nunca poderia agir como se ela não existisse. Ao mesmo tempo, ele amava Sofia, ou pelo menos acreditava que a amava, e não queria que seu casamento terminasse antes de ter começado. Nós encontraremos uma solução,
Ele disse finalmente, embora não tivesse ideia de qual poderia ser. Deixe-me falar com Beatriz, entender por que ela fez isso. E então veremos como lidar com a situação. Sofia o olhou fixamente, seus olhos vasculhando seu rosto, como se ela estivesse tentando ler seu futuro. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas entenda uma coisa, Alexandre. Eu não vou compartilhar meu marido com o fantasma de seu passado. Se essa mulher tem sua filha ou não, você terá que escolher. É ela ou eu, mas não as duas. Com essas palavras, ela se virou e caminhou de volta para os convidados, voltando a colocar instantaneamente sua máscara de noiva radiante. Alexandre a viu ir embora, perguntando-se se ele acabara de perder sua esposa no dia de seu casamento. Ele ficou sozinho por alguns minutos, tentando se recompor e decidir seu próximo movimento. Ao seu redor, a festa estava a todo vapor. Os convidados riam, bebiam champanhe e dançavam ao som da orquestra que ele havia trazido especialmente da capital. Ninguém parecia ter notado o drama que acabara de se desenrolar, ou pelo menos estavam fingindo não o fazer para salvar as aparências. No mundo em que Alexandre se movia, os escândalos tinham que ser mantidos em segredo. As emoções contidas e as fachadas mantidas a todo custo. Finalmente, ele se dirigiu para os jardins, seu coração batendo mais rápido a cada passo que o aproximava de Beatriz e Luísa. Ele as encontrou ao lado do lago de lírios, a menina contando felizmente os peixes dourados, enquanto sua mãe olhava pensativamente para a água que brilhava sob o sol do final da tarde. Beatriz não se virou quando ele se aproximou, mas ele viu que seus ombros se enrijeciam ligeiramente, traindo que ela estava ciente de sua presença. "Olá, papai!" exclamou Luísa felizmente quando o viu, e essas duas simples palavras atingiram o coração de Alexandre como uma bomba. Papai! Sua própria filha o estava chamando de pai, apesar de eles terem acabado de se conhecer pela primeira vez. Como isso era possível? O que exatamente Beatriz havia lhe dito sobre ele? "Olá, Luísa", ele respondeu suavemente, agachando-se ao seu nível. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Esta menina era uma mistura perfeita dele e de Beatriz. Com seu cabelo castanho com reflexos avermelhados, seus olhos cinzentos com manchas verdes e seu sorriso travesso que o lembrava tanto de sua própria infância. "Você está muito bonita com seu vestido azul." Luísa sorriu radiante com o elogio e girou seu vestido coquetamente. "A mamãe me comprou especialmente para vir ver você. Ela disse que era um dia muito importante e que eu tinha que estar linda." Alexandre olhou para Beatriz, que finalmente se dignou a se virar para eles. Seu rosto estava impassível, mas havia uma profundidade de emoção em seus olhos verdes que ele não conseguia decifrar. "Luísa, você gostaria de ir ver os cisnes no lago?" perguntou Beatriz suavemente. "Só não chegue muito perto da beira, ok?" Ele acrescentou. A menina assentiu com entusiasmo e se afastou saltando, deixando seus pais cara a cara pela primeira vez em 8 anos. O silêncio que se instalou entre eles era pesado, com tantas coisas não ditas, com reproches silenciados e perguntas sem resposta, que Alexandre não sabia por onde começar. Ele finalmente conseguiu pronunciar uma simples palavra que resumia todas as suas perguntas. "Por quê? Por que você não me disse nada? Por que você criou nossa filha sozinha? Por que vir hoje, no dia do meu casamento?" Beatriz entendeu o significado de sua pergunta perfeitamente e seu rosto se enrijeceu ligeiramente. "Porque você deixou bem claro que nunca mais queria me ver." Ela respondeu com uma voz tranquila, mas cheia de reproche. "Porque você me acusou de coisas terríveis naquela noite, Alexandre. Porque você se recusou a me ouvir quando eu tentei te dizer a verdade. Então, quando eu descobri que estava grávida, preferi criar nossa filha longe de você.
Em vez de arriscar que ela sofresse o seu desprezo, Alexandre sentiu um punhal se torcer em seu peito. Aquela noite, 8 anos atrás, voltou para assombrá-lo com uma precisão dolorosa. Eles haviam discutido por causa de uma foto em uma revista de fofoca. Uma foto que mostrava Beatriz nos braços de outro homem em um gala de caridade. Alexandre, cegado pelo ciúme e pelo orgulho, havia se recusado a ouvir suas explicações, convencido de que ela o estava traindo. Eles fizeram amor uma última vez em uma mistura de paixão e desespero. Em seguida, ela partiu na manhã seguinte sem dizer uma palavra, levando consigo todas as suas esperanças de felicidade. Você deveria ter me falado sobre Luísa, ele insistiu. Quaisquer que fossem nossas diferenças, eu tinha o direito de saber que eu tinha uma filha. Beatriz soltou uma risada amarga que lhe partiu o coração. Ah, sim. E o que você teria feito, Alexandre? Você teria se casado comigo por obrigação? Você teria renunciado à sua preciosa carreira, às suas ambições, ao seu estilo de vida para ser pai com uma mulher que você acusou de infidelidade? Não, eu não acho. Preferi deixar você viver a sua vida e construir a minha com nossa filha. E o que você disse a ela sobre mim? Perguntou ele, olhando para Luísa, que agora alimentava felizmente os patos com algumas migalhas de pão que ela havia encontrado. Ela me chamou de pai como se me conhecesse a vida toda. O olhar de Beatriz seguiu o dele, e sua expressão se suavizou ao ver sua filha. Eu disse a ela a verdade, Alexandre, que o pai dela era um homem muito importante, muito ocupado, que ele não podia morar conosco, mas que a amava muito. Eu mostrei a ela suas fotos nos jornais. Eu falei a ela sobre seus sucessos nos negócios. Eu nunca quis que ela te odiasse ou que pensasse que você a havia abandonado voluntariamente. Esta revelação chocou Alexandre mais do que ele esperava. Apesar de sua dolorosa separação, Beatriz havia preservado sua imagem aos olhos de sua filha. Ela havia permitido que ela crescesse amando um pai que ela nunca havia conhecido. Então, por que agora? Ele perguntou. Por que vir hoje no dia do meu casamento? O que você quer de mim, Beatriz? Havia uma súplica em sua voz que ele nem sequer tentou esconder. Ele precisava entender, dar sentido a esta situação que estava virando tudo o que ele pensava saber sobre sua vida de cabeça para baixo. Beatriz respirou fundo antes de responder, como se estivesse reunindo a coragem para dizer algo difícil. Porque Luísa está doente, Alexandre. Ela precisa de um transplante de medula óssea e eu não sou compatível. Sua voz se quebrou nas últimas palavras e Alexandre viu lágrimas se acumularem em seus olhos verdes. Os médicos dizem que as chances dela de encontrar um doador compatível aumentam significativamente se um parente próximo puder ser examinado. Você é a última esperança dela, Alexandre. O mundo desabou ao seu redor. Sua filha, esta magnífica menina que ele acabava de descobrir, estava doente, potencialmente morrendo. E Beatriz havia vindo vê-lo não para virar sua vida de cabeça para baixo ou para se vingar de velhas feridas, mas para salvar sua filha. De repente, tudo fez um sentido diferente. A presença dela no casamento, sua determinação, apesar da situação desconfortável. A coragem que ela teve que reunir para vir e pedir ajuda. Que doença? Ele conseguiu articular. Sua voz um sussurro. Leucemia. Beatriz respondeu, enxugando discretamente os olhos. Diagnosticada há 6 meses, ela tem respondido bem à quimioterapia. Mas os médicos dizem que um transplante é necessário para garantir uma cura completa. Eu esgotei todos os bancos de doadores no Brasil e em Lisboa. Você é a última esperança dela, Alexandre. Alexandre sentiu as pernas falharem e teve que se sentar no banco de pedra ao lado do lago. Sua filha estava doente, gravemente doente, e ele nem sequer sabia.
Enquanto ele construía seu império e planejava o casamento de seus sonhos, sua filha lutava contra o câncer. A culpa o invadiu como uma onda, misturada com um terror que ele nunca antes havia sentido. Ele era um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida. Mas aqui, diante desta revelação, ele se sentia completamente impotente. Desde quando você sabe? Ele perguntou. Sua voz rouca. Beatriz se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro familiar da pele dela. O diagnóstico foi em outubro passado. A princípio, eu esperava que um doador compatível aparecesse, mas à medida que os meses se passaram, ela deu de ombros, com uma resignação que lhe partiu o coração. Os médicos insistiram para que eu entrasse em contato com o pai biológico. Eu resisti o máximo que pude a Alexandre. Mas eu não posso deixar nossa filha morrer por orgulho. A palavra morrer ressoou na mente de Alexandre como um sino fúnebre. Ele olhou para Luísa, que ria enquanto um cisne se aproximava da beira do lago, tão cheia de vida e despreocupação que era impossível imaginar que ela estivesse doente. Ela não sabe o quão grave é, não é? Beatriz negou com a cabeça. Eu disse a ela que ela estava um pouco doente e que tinha que tomar remédio para melhorar, mas ela não sabe todos os detalhes. Ela já sofreu o suficiente com a quimioterapia. Eu farei o teste, disse Alexandre, sem hesitar por um segundo. Amanhã de manhã? Não, esta noite, se for necessário. O que eu faço? Entrarei em contato com você. Pela primeira vez desde que havia chegado, Beatriz sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e lembrou a Alexandre por que ele havia se apaixonado por ela tantos anos atrás. Obrigada, ela sussurrou. Eu sabia que, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, você não poderia se recusar a ajudar Luísa. Ela é minha filha. Ele respondeu simplesmente. E essas 3 palavras continham toda a determinação do mundo. Embora eu acabe de conhecê-la, ela é minha filha, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvá-la. Ele se virou para Beatriz. Seus olhares se encontraram pela primeira vez desde que eles haviam começado a conversar. Por que você esperou até hoje? Você poderia ter vindo antes, explicado a situação. Beatriz desviou o olhar, envergonhada. Eu tentei te contatar várias vezes. Eu liguei para seu escritório, mas seu assistente sempre dizia que você estava em uma reunião ou viajando. Eu escrevi cartas que eu nunca enviei, e então eu vi o anúncio do seu casamento nos jornais. E eu pensei que se você me convidasse, talvez seria um sinal de que você estava disposto a me ouvir. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Eu nunca esperei que você realmente fizesse isso. Eu também não, Alexandre admitiu. Eu nem sei por que eu fiz. Talvez para me provar que eu a havia superado. Ou talvez ele não terminou sua frase, incapaz de confessar que talvez, no fundo, ele havia esperado vê-la novamente. Em qualquer caso, fico feliz que você tenha vindo, mesmo que as circunstâncias sejam... Ele buscou as palavras, complicadas. Luísa voltou correndo para eles, suas bochechas avermelhadas pelo ar fresco do final da tarde. Mamãe, papai, vocês viram os cisnes? Eles são magníficos e também há bebês. O entusiasmo da menina era contagiante, e apesar da seriedade da situação, Alexandre não pôde evitar sorrir. Esta menina era um raio de sol, e a ideia de que ela pudesse estar em perigo o encheu de uma feroz necessidade de protegê-la. Sim, querida, nós os vimos, respondeu Beatriz, acariciando o cabelo de sua filha. Luísa, você gostaria de passar um tempo com o papai? Talvez os dois possam se conhecer. Luísa assentiu vigorosamente, seus olhos brilhando de emoção. Ah, sim. Você pode me contar sobre o seu trabalho, papai?
A mamãe diz que você constrói coisas muito importantes. O coração de Alexandre doeu. Esta menina o olhava com um amor e uma admiração tão incondicionais que o comoveram até a alma. Como ele pôde ter perdido tudo isso? Como ele pôde ter vivido 7 anos sem saber da existência deste ser maravilhoso? Sua própria carne e sangue. Claro, pequena, ele respondeu, ajoelhando-se na frente dela. Mas primeiro, você me conta o que você gosta de fazer. Quais são seus jogos favoritos? Qual é a sua cor favorita? Luísa começou a tagarelar com entusiasmo, contando a ele que ela amava desenhar, que ela fazia aulas de piano, que ela gostava de histórias de princesas, mas também de piratas, e que sua cor favorita era o violeta, como os olhos de sua boneca. Enquanto ouvia sua filha, Alexandre sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou e viu Fábio se aproximando com sua expressão grave e habitual. Senhor, desculpe a interrupção, mas a senhora Castelo está procurando por você. Os convidados estão começando a se perguntar sobre sua ausência. O brutal retorno à realidade atingiu Alexandre como um tapa. Seu casamento, Sofia, seus convidados, sua nova vida, esperando-o na fazenda. Como ele ia conciliar tudo isso com esta descoberta que mudava tudo? Eu estarei lá em alguns minutos, Fábio. Ele respondeu. Seu assistente assentiu e se afastou discretamente. Mas Alexandre viu que ele havia notado a semelhança assustadora entre ele e Luísa. Fábio era um homem inteligente e discreto que havia lidado com muitas situações delicadas para seu chefe ao longo dos anos, mas esta superava qualquer coisa que eles tivessem encontrado antes. Eu tenho que voltar para meus convidados, ele disse para Beatriz enquanto se levantava. Mas nós precisamos conversar. Conversar de verdade. Sobre Luísa. Sobre o tratamento dela. Sobre o que nós vamos fazer agora. Beatriz assentiu, compreendendo perfeitamente a situação impossível em que ele se encontrava. Claro, nós podemos ir agora se você preferir. Eu não queria interromper sua noite mais do que o necessário. Não, disse Alexandre, mais firmemente do que pretendia. Não, não vá. Ainda não. Luísa, você gostaria de ver o interior da fazenda? Há pinturas muito bonitas e até mesmo uma biblioteca com livros antigos. Os olhos da menina se iluminaram. Ah, sim. Há livros de história? Muitos, Alexandre prometeu. Fábio vai fazer um tour com você enquanto eu cuido dos meus convidados e depois nós jantaremos todos juntos. Que tal? Beatriz pareceu hesitar. Alexandre, eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia. Sua esposa não parecia muito feliz em nos ver. E eu posso entender. Afinal, é o dia do casamento dela. Mas Alexandre havia tomado uma decisão. Ele acabara de descobrir que tinha uma filha, que ela estava doente, e ele não a deixaria ir sem ter um tempo para conhecê-la melhor. Sofia vai entender, ele disse, esperando que fosse verdade. Fábio, você poderia preparar 2 lugares extras para o jantar e mostrar a fazenda para a senhorita Luísa? Ela adora histórias. Seu assistente assentiu sem fazer perguntas. Há muito tempo acostumado aos pedidos inesperados de seu chefe. Claro, senhor. Senhorita Luísa, pode me seguir? Luísa segurou com confiança a mão estendida de Fábio. Então ela se virou para Alexandre. Você vai vir nos buscar logo, papai? Essa pergunta inocente fez um nó na garganta dele. Sim, querida, muito em breve. Enquanto isso, comporte-se com o Sr. Fábio. Ele viu sua filha se afastar em direção à fazenda, sua pequena mão na do seu assistente, e teve a impressão surreal de estar vivendo um sonho acordado. Alexandre, disse Beatriz suavemente quando eles ficaram sozinhos. Eu sei que isso é muito para você. Se você precisa de tempo para pensar, para processar tudo isso, eu posso entender.
Luísa e eu podemos voltar para São Paulo e voltar quando você estiver pronto para... Não, ele a interrompeu. Não, Beatriz. Eu já perdi 7 anos da vida da minha filha. Eu não quero perder mais um minuto. Ele caminhou em direção à fazenda com um passo decidido, Beatriz ao seu lado. Era hora de enfrentar Sofia e seus convidados. De explicar uma situação que ele mesmo ainda não entendia completamente. Mas uma coisa era certa. Ele não negaria sua filha, quaisquer que fossem as consequências para seu casamento e sua vida social. A festa ainda estava a todo vapor quando eles chegaram ao terraço. A orquestra tocava uma valsa vienense e vários casais dançavam sob as luzes que haviam começado a brilhar no crepúsculo. Alexandre procurou por Sofia na multidão e a encontrou em uma animada conversa com sua mãe e algumas amigas, com uma taça de champanhe na mão. Ela olhou para ele quando ele se aproximou e imediatamente viu que ela havia chorado, apesar de sua maquiagem cuidadosamente retocada. Senhoras, se importariam de nos dar licença por um momento? Ele perguntou educadamente. Eu gostaria de falar a sós com minha esposa. As amigas de Sofia trocaram olhares de cumplicidade, mas se afastaram com tato, deixando os recém-casados cara a cara. Sofia bebeu sua taça de champanhe de um gole antes de olhá-lo diretamente nos olhos. Bem, ela disse simplesmente. O que ela te disse para justificar ter escondido a existência de sua filha por 7 anos? Sua voz era tranquila, muito tranquila, e Alexandre reconheceu os sinais de uma de suas raivas frias, que era muito mais formidável que seus surtos. Ela não escondeu por malícia, Sofia, ele disse, escolhendo suas palavras com cuidado, ciente de que tudo o que ele dissesse poderia ser usado contra ele. Nossa separação foi muito feia. Eu disse coisas terríveis. Eu me recusei a ouvi-la. Quando ela descobriu que estava grávida, ela preferiu criar nossa filha sozinha em vez de arriscar que eu a rejeitasse. Sofia soltou uma risada sem humor. Que comovente. E claro, você a perdoa. Você a perdoa por privá-lo de sua filha e por privar sua filha de seu pai? Mas me diga, Alexandre, por que ela veio hoje? O que ela quer? A astúcia de sua esposa não o surpreendia mais. Sofia sempre teve um instinto infalível para adivinhar as motivações ocultas das pessoas. Luísa está doente, ele confessou. Imediatamente ele viu a expressão de Sofia mudar. Ela tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea. Beatriz não é compatível e está esperando que eu seja. O silêncio que se seguiu a esta revelação foi pesado. Sofia olhou para ele fixamente e ele viu uma sucessão de emoções passar por seu rosto. Surpresa, compaixão, mas também uma dolorosa resignação. Sua filha está morrendo, ela disse finalmente. Não era uma pergunta, mas uma declaração de fato. E sua ex-noiva veio pedir para você salvá-la no dia do seu casamento com outra mulher. Ela balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar na situação. Parece o roteiro de um melodrama ruim. Sofia, eu sei que isso é incrivelmente difícil para você, para nós. Mas esta menina... Ele não terminou a frase. Sim, Alexandre, eu entendo. Sua filha, que você não conhecia há 1 hora e pela qual você agora está disposto a virar nosso casamento de cabeça para baixo. Havia uma amargura em sua voz que ele nunca havia ouvido antes, e ele percebeu que estava perdendo sua esposa no mesmo dia de sua união. Não é isso que eu quero, ele protestou. Eu quero que nosso casamento funcione, Sofia. Mas eu não posso ignorar a existência de Luísa, agora que eu sei que ela está aqui. E eu não posso deixar que ela morra, se eu tenho o poder de salvá-la. Sofia o olhou fixamente, e ele viu lágrimas brilharem em seus olhos azuis. Eu sei, ela disse suavemente. E é exatamente por isso que eu estou te perdendo, não é? Porque você é um bom homem, Alexandre.
Um homem que nunca poderia abandonar sua filha, nem mesmo uma que ele não conhece. E eu sou apenas uma esposa de algumas horas que de repente se encontra competindo com uma criança doente e a mulher da sua vida. Beatriz não é a mulher da minha vida, Alexandre protestou, mas até para seus próprios ouvidos. Suas palavras soaram falsas. Você é com quem eu me casei, Sofia. Você é quem eu amo. Sofia deu um sorriso triste que lhe partiu o coração. Você acha que me ama, Alexandre? Mas olhe para si mesmo desde que ela chegou. Seus olhos brilham de uma forma que eu nunca antes vi. Essa mulher e essa menina despertaram algo em você que eu nunca pude tocar. Ele quis protestar, mas no fundo ele sabia que ela estava certa. Desde que ele havia visto Beatriz e Luísa, ele havia se sentido vivo de uma forma que havia esquecido. Como se uma parte dele, que havia estado adormecida por 8 anos, tivesse acordado de repente. Isso não significava que ele não amasse Sofia, mas ele foi forçado a admitir que seus sentimentos nunca tiveram a mesma intensidade ardente que ele havia conhecido com Beatriz. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, sentindo-se indefeso. Diga-me o que você espera de mim, Sofia, e eu farei. Ela o olhou com infinita tristeza, e ele compreendeu que ela já havia tomado sua decisão. O que eu quero é que você faça o teste para sua filha. Eu quero que você a salve se puder. E eu quero que você seja honesto consigo mesmo sobre o que você realmente sente por sua mãe. E nós? Ele perguntou com voz rouca. O que vai acontecer conosco? Sofia pegou as mãos dele nas suas, seus dedos acariciando o anel que ela só havia usado por algumas horas. Eu não sei, Alexandre. Talvez nós consigamos superar isso. Talvez você escolha sua nova família. Ou talvez nós descobramos que nosso casamento foi um erro desde o início. Ele não pôde negar. Talvez o casamento deles fosse de fato um erro. Talvez ele tivesse se casado com Sofia porque ela representava a estabilidade, a respeitabilidade, tudo o que um homem de sua posição deveria desejar, em vez do amor verdadeiro. Este pensamento o aterrorizava, mas ele não podia mais ignorá-lo. Eu não quero te perder, ele disse sinceramente. Sofia sorriu através de suas lágrimas. Eu também não quero te perder, mas eu também não quero um marido que fica comigo por obrigação ou por hábito. Se nós vamos ficar juntos, Alexandre, tem que ser porque nós realmente nos amamos, não porque nós assinamos alguns papéis esta manhã. A orquestra começou uma nova melodia, mais suave, mais melancólica. Ao redor deles, os convidados continuavam a festa, alheios ao drama que se desenrolava entre os recém-casados. Alexandre quis parar o tempo, voltar algumas horas antes que Beatriz e Luísa invadissem sua vida e virassem tudo de cabeça para baixo. Mas ele sabia que era impossível. Ele não podia mais agir como se sua filha não existisse. Senhor Valente! A voz de Fábio o fez sobressaltar. Seu assistente estava a poucos metros, acompanhado por Luísa, que segurava um livro na mão, seus olhos brilhando de emoção. A senhorita Luísa quer lhe mostrar algo que ela encontrou na biblioteca. Alexandre trocou um olhar com Sofia, que assentiu quase imperceptivelmente. O que quer que acontecesse entre eles, ele não podia fazer essa criança inocente pagar pelas complicações de suas vidas de adultos. O que você encontrou, pequena? Perguntou Alexandre. Ajoelhando-se na frente de sua filha, Luísa estendeu o livro com orgulho. É um livro de contos muito antigo. O Sr. Fábio diz que tem mais de 100 anos. E olha, ele tem desenhos muito bonitos. Ela abriu o livro em uma página ilustrada que mostrava uma princesa em um castelo, e Alexandre reconheceu uma das obras da coleção da família Castelo. É muito bonito de fato, ele disse, admirando as delicadas ilustrações. Você sabe ler francês antigo? Luísa balançou a cabeça tristemente. Não, as palavras são muito difíceis.
Mas a mamãe está me ensinando francês moderno em casa. Ela diz que é importante saber vários idiomas. Alexandre olhou de soslaio para Sofia, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Olá, pequena, disse Sofia de repente, aproximando-se de Luísa. Como foi seu tour pela fazenda, meu amor? A menina a olhou com seus grandes olhos cinzentos, um pouco intimidada pela elegância da jovem. Muito bem, senhora. A sua casa é muito bonita. É um verdadeiro castelo de princesa. Apesar da tensão da situação, Sofia não pôde evitar sorrir. Obrigada, querida. E me diga, você está com fome? O jantar será servido em breve. Alexandre ficou comovido ao ver sua esposa se esforçando para ser gentil com Luísa, apesar das circunstâncias. O que quer que fosse o resultado de sua crise matrimonial, Sofia continuava sendo uma mulher de classe, que nunca faria uma criança pagar pelos erros dos adultos. Ah, sim, eu estou com muita fome, exclamou Luísa. E a mamãe também. Ela não comeu nada desde esta manhã. Ela estava tão nervosa por vir te ver. Esta revelação inocente lembrou a Alexandre que Beatriz também estava passando por um momento difícil nesta situação. Ela deve ter reunido uma enorme coragem para vir vê-lo no dia de seu casamento, sabendo que ela se arriscava a ser mal recebida, tudo com a esperança de salvar sua filha. Ele percebeu que nem sequer lhe havia ocorrido perguntar a ela como ela estava, se ela precisava de ajuda financeira para os cuidados de Luísa, se ela estava enfrentando esta dura prova sozinha. Onde a mamãe está, por sinal? Ele perguntou a Luísa. Ela ficou na biblioteca, respondeu a menina. Ela estava olhando os livros, mas parecia triste. Eu acho que ela estava chorando um pouco. Esta informação oprimiu o coração de Alexandre. Beatriz estava chorando, sozinha na biblioteca, enquanto ele discutia com sua esposa no terraço. Ele tinha que ir vê-la, para se certificar de que ela estava bem. Fábio, você poderia levar Luísa para a sala de jantar e servir a ela algo para petiscar enquanto eles preparam o jantar? Ele perguntou. Eu gostaria de falar com a mãe dela. Seu assistente assentiu e estendeu a mão para a menina. Vamos, senhorita Luísa. Eu acho que os chefes prepararam alguns deliciosos aperitivos e talvez até um chocolate quente, se você se comportar bem. Luísa bateu palmas de emoção e seguiu Fábio sem protestar, levando seu precioso livro com ela. Quando eles estavam fora do alcance da audição, Sofia se virou para Alexandre. Vá vê-la, ela disse simplesmente. Essa pobre mulher deve estar muito abalada. Eu vou cuidar dos nossos convidados. Alguém tem que fazer as honras. Havia uma resignação em sua voz que doía em Alexandre, mas também uma generosidade que o lembrava porque ele havia querido se casar com ela. Sofia, ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Vá, Alexandre. Nós teremos uma vida inteira para falar sobre nós. Essa mulher e essa menina precisam de você agora. Ela lhe deu um beijo rápido na bochecha, um beijo tão leve quanto uma pena. E então ela voltou para seus convidados com sua fachada de sorriso perfeitamente em seu lugar. Alexandre se dirigiu para a biblioteca, com o coração batendo forte. Ele encontrou Beatriz de pé na frente do grande vitral que dava para os jardins, com os braços cruzados sobre o peito. Uma postura defensiva que ele conhecia bem. Ela não se virou quando ele entrou, mas ele viu que seus ombros se enrijeciam ligeiramente. Luísa me disse que você estava triste, ele disse suavemente. Você está bem? Como eu poderia estar bem, Alexandre? Ela respondeu sem se virar. Eu acabei de invadir a sua nova vida, no dia do seu casamento, para te dizer que nós temos uma filha juntos e que ela está morrendo. Sua esposa me odeia. Seus convidados me olham como uma intrusa. E você? Ela parou, sua voz se quebrando ligeiramente.
E você parece completamente perdido. Ele se aproximou dela lentamente, como ele se aproximaria de um animal ferido. Eu estou perdido, é verdade, mas não pelas razões que você pensa. Ela finalmente se virou, e ele viu que ela de fato havia chorado. Seus olhos verdes estavam avermelhados, sua maquiagem ligeiramente borrada, apesar de seus esforços para consertá-la. Ela ainda era linda, deslumbrantemente linda, e ele sentiu o impulso de abraçá-la, de consolá-la, como tantas vezes no passado. Eu estou perdido porque tudo o que eu acreditava acaba de desmoronar em poucas horas. Ele continuou. Eu pensei que eu tinha construído uma vida perfeita, estável, previsível. E de repente você aparece com nossa filha, e tudo o que eu acreditava ser importante me parece fútil. Meus negócios, meu casamento, minha reputação, nada disso importa diante do fato de que Luísa está doente. Beatriz o olhou fixamente, tentando decifrar seus sentimentos. Eu sinto muito, Alexandre. Sinto muito por ter invadido sua vida desta forma, por ter virado tudo de cabeça para baixo. Se eu tivesse tido a opção, você fez a coisa certa. Ele a interrompeu. Você fez a coisa certa ao vir. Eu tenho o direito de conhecer minha filha, e ela tem o direito de ter um pai, mesmo que eu descubra 8 anos tarde demais. 8,5. Beatriz o corrigiu automaticamente, e ambos sorriram apesar da seriedade da situação. Este pequeno momento de leveza o lembrou do tempo em que eles foram felizes juntos, quando eles podiam rir de qualquer coisa, quando o futuro parecia brilhante e cheio de promessas. Conte-me sobre a doença dela, ele pediu, sentando-se em uma das poltronas de couro da biblioteca. Eu quero saber tudo. Desde quando ela está doente? Como você descobriu? Quais são os tratamentos? O prognóstico? Beatriz sentou-se na frente dele e durante a meia hora seguinte, ela contou a ele tudo. Os primeiros sintomas que ela havia atribuído ao cansaço escolar. Os testes que haviam revelado a horrível verdade. As noites passadas no hospital, enquanto Luísa se submetia à quimioterapia. O terror de perdê-la, que a acordava todas as noites. Alexandre ouviu em silêncio, seu coração doído por tudo o que Beatriz havia tido que suportar sozinha. Como ela havia encontrado a força para continuar trabalhando, para sorrir para sua filha, para fazê-la acreditar que tudo ficaria bem. Ele admirava sua força, sua determinação, mas também estava consumido pela culpa de não ter estado lá para apoiá-las. Por que você não me contatou antes? Ele perguntou quando ela terminou. Desde o diagnóstico você deveria ter me ligado. Não importa o que tenha acontecido entre nós, trata-se da vida de nossa filha. Eu tentei, Alexandre. Eu realmente tentei. Mas toda vez que eu tentava te ligar, eu me lembrava daquela noite, de suas acusações, da forma como você olhou para mim, dizendo que você nunca mais queria me ver. Eu estava com raiva. Ele disse fracamente. Eu estava com ciúmes e orgulhoso. Eu disse coisas que eu realmente não queria dizer. Beatriz esboçou um sorriso amargo. Você acreditou que eu estava te traindo com Marcelo de Castro. Você se recusou a ouvir minhas explicações. Você me acusou de ser uma mentirosa e uma manipuladora. E quando eu tentei te dizer que aquela foto apenas mostrava uma dança de cortesia em um gala de caridade, você me disse que não queria mais ouvir minhas mentiras. Alexandre fechou os olhos, lembrando-se daquela terrível noite em que seu ciúme havia destruído seu amor. Ele estava furioso quando descobriu aquela foto de Beatriz nos braços de Marcelo de Castro, um homem que ele havia odiado desde seus anos universitários e que agora era seu concorrente direto nos negócios. Ele não quis ouvir que era uma simples dança de protocolo, que o fotógrafo havia capturado o único momento em que eles estiveram juntos a noite toda.
Seu orgulho ferido e seus ciúmes doentios haviam triunfado sobre sua razão. Eu descobri a verdade alguns meses depois. Ele confessou com a voz rouca. O próprio Marcelo me disse, rindo, que a foto havia sido tirada no momento em que o protocolo exigia que ele dançasse com todas as mulheres importantes da noite. Ele achou engraçado que ele pudesse ter causado problemas entre nós. A lembrança daquela tardia revelação ainda o afligia. Ele havia destruído seu amor por nada, por pura estupidez e orgulho masculino. Mas você nunca me contatou para se desculpar, disse Beatriz com uma voz suave, mas cheia de reproche. Você preferiu manter seu orgulho em vez de admitir seus erros. Alexandre abriu os olhos e encontrou seu olhar. Eu tentei, ele disse. Deus sabe que eu tentei, Beatriz. Mas você havia desaparecido. Você tinha se mudado seu número, deixado seu emprego. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Eu até contratei um detetive particular para te encontrar. Mas você parecia ter apagado todo e qualquer rastro de sua existência. Esta revelação surpreendeu Beatriz. Você tentou me encontrar? Por meses, Alexandre confirmou. Eu fiquei louco. Eu não dormia, não comia. Eu estava obcecado com a ideia de te encontrar para implorar perdão. Meus entes queridos finalmente me convenceram de que era melhor parar, seguir em frente e reconstruir minha vida. Justo quando eu estava desistindo, você estava descobrindo que estava grávida do meu filho. Beatriz se calou por um longo momento, processando essa informação. Eu não sabia, ela murmurou finalmente. Eu pensei que você havia se aliviado por me ver ir, que você rapidamente havia encontrado outra pessoa. Eu levei 6 anos para aceitar sair com outra mulher, Beatriz, Alexandre confessou. E mesmo assim, minha relação com Sofia é mais um casamento de conveniência do que uma grande paixão. Meus pais e os dela haviam desejado esta união por muito tempo. Você não a ama? Perguntou Beatriz. E havia algo em sua voz que ele não conseguia identificar. Curiosidade, esperança. Eu pensei que a amava. Ele respondeu com honestidade. Ou melhor, eu me convenci de que o que eu sentia por ela era amor. Sofia é uma mulher maravilhosa, inteligente, elegante. Ela seria uma esposa perfeita para qualquer homem. Mas, Beatriz o encorajou. Alexandre a olhou diretamente nos olhos antes de responder. Mas eu não sinto a mesma paixão por ela que eu sentia por você. Essa é a verdade. O silêncio que se seguiu a esta confissão estava carregado de eletricidade. Beatriz havia curado e desviado o olhar, visivelmente comovida por suas palavras. Alexandre, ela disse finalmente, nós não podemos voltar atrás. Muita coisa aconteceu. Muita água passou debaixo da ponte. Agora você está casado. E eu... Ela hesitou. Eu aprendi a viver sem você. Há alguém na sua vida? Ele perguntou, temendo a resposta. Mas ele precisava saber. Beatriz balançou a cabeça. Não. Como poderia haver? Entre o trabalho, Luísa e agora a doença dela, eu não tive tempo nem energia para relacionamentos românticos. Além disso, como eu explico para um homem que minha filha é filha de um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo? A maioria teria saído correndo. Você deveria ter me falado sobre Luísa desde o nascimento dela, insistiu Alexandre. Não importa nossos problemas pessoais. Eu tinha o direito de conhecer minha filha, e ela tinha o direito de conhecer o pai dela. Você está certo, Beatriz admitiu. Eu sei disso agora. Mas naquela época eu era jovem. Eu estava ferida, aterrorizada com a ideia de criar um filho sozinha. Eu tinha apenas 26 anos, Alexandre. Ela respirou fundo. Eu tomei a decisão que me pareceu a melhor naquele momento. Antes que Alexandre pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e Luísa entrou correndo,
seguida por Fábio, que parecia ligeiramente sem fôlego. Mamãe, papai, vocês têm que vir ver. Há músicos tocando harpa, e a senhora Valente disse que eu podia pedir a eles para tocarem minha música favorita. O entusiasmo da menina era contagiante, e apesar da seriedade da conversa deles, Alexandre não pôde evitar sorrir. Qual é a sua música favorita, pequena? Ela está em A Rosa, exclamou Luísa. A mamãe canta para mim todas as noites antes de dormir. É a nossa música especial. Alexandre olhou de soslaio para Beatriz, que havia corado. Aquela música também havia sido deles, a que eles ouviam, abraçados em seu pequeno apartamento na cidade, quando eles eram jovens e despreocupados. É uma música muito bonita, ele disse, sua voz abafada pela emoção. Tenho certeza de que os músicos ficariam felizes em tocá-la para você. Ele pegou a mão de Luísa na sua, ainda maravilhado com a suavidade daquela pequena mão, uma mistura perfeita da dele e da de Beatriz. Mas primeiro, que tal você conhecer alguns dos meus amigos? Há pessoas muito interessantes aqui esta noite. Os três voltaram para o terraço, onde a recepção estava a todo vapor. Alexandre apresentou com orgulho Luísa a alguns convidados cuidadosamente selecionados, aqueles que ele sabia que eram discretos o suficiente para não espalhar fofocas por todo o Brasil no dia seguinte. A menina encantou a todos com sua espontaneidade e inteligência, fazendo perguntas pertinentes a embaixadores sobre seus países, elogiando as damas por seus vestidos e ouvindo com fascinação as histórias contadas por capitães da indústria. Sofia observou a cena de longe, e Alexandre viu que ela estava dividida entre a admiração por esta criança excepcional e a dor de ver seu marido tão radiante de orgulho paterno pela filha de outra mulher. Quando seus olhares se encontraram, ela lhe deu um sorriso triste, mas sincero, e ele compreendeu que ela estava fazendo o seu melhor para aceitar uma situação que estava completamente fora de seu controle. O jantar foi servido no grande salão da fazenda, uma magnífica sala com seus painéis de madeira do século XVIII e seus lustres de cristal. Alexandre fez sentar Beatriz e Luísa em sua mesa, apesar dos olhares de surpresa de alguns convidados, que se perguntavam quem eram esses misteriosos convidados de última hora. Sofia havia insistido para que Luísa se sentasse entre ela e Alexandre, e passou a noite cuidando da menina com uma gentileza que comoveu profundamente Alexandre. Senhora Valente, disse Luísa, saboreando sua sobremesa. Seu castelo é realmente mágico, é como em um livro de história. A senhora deve se sentir como uma verdadeira princesa aqui. Sofia sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que Beatriz havia chegado. Obrigada, querida. E onde você mora com sua mãe? Nós moramos em um pequeno apartamento em São Paulo. Não é tão grande quanto seu castelo, mas a mamãe diz que é nosso pequeno ninho aconchegante, e nós temos um terraço com flores. Isso deve ser muito bonito, disse Sofia educadamente. E o que você gosta de fazer quando não está na escola? Eu gosto de desenhar, tocar piano, ler histórias. E eu amo cozinhar com a mamãe. Ela me ensina a fazer bolos. Luísa se virou para Alexandre. Papai, você sabe cozinhar? A pergunta inocente de sua filha fez Alexandre sorrir. Não muito bem, eu temo. Eu sou melhor pedindo em restaurantes do que fazendo refeições. Eu poderia te ensinar. Luísa se ofereceu com entusiasmo. A mamãe diz que eu sou boa fazendo biscoitos. Nós poderíamos fazer biscoitos juntos? A ideia de cozinhar com sua filha encheu Alexandre de uma alegria que ele nunca antes havia sentido. Isso seria maravilhoso, pequena. Eu adoraria aprender a fazer biscoitos com você. A noite continuou em uma atmosfera estranha, uma mistura de alegria e tensão. Os convidados se divertiam, dançando e rindo,
celebrando o que se supunha ser um dos dias mais bonitos da vida de Alexandre. Mas ele não podia evitar pensar que este dia, pelo contrário, poderia marcar o final de uma era. Luísa havia adormecido em um sofá na sala de estar, exausta por todas as emoções do dia, e Beatriz a vigiava com ternura. Ela é adorável, disse Sofia enquanto se aproximava de Beatriz. As duas mulheres estavam sozinhas pela primeira vez naquela noite, já que Alexandre havia ido cumprimentar alguns convidados que estavam de saída. Você tem feito um trabalho maravilhoso com ela. Beatriz olhou para sua rival, surpresa com a sinceridade de seu tom. Obrigada, ela disse simplesmente. Ela é a luz da minha vida. Dá para perceber, respondeu Sofia. Ela fala de você com tanto amor e admiração. Você deve ser uma mãe extraordinária. Um silêncio desconfortável se instalou entre elas, já que nenhuma das duas sabia como abordar a situação em que se encontravam. Foi Sofia quem finalmente quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Beatriz assentiu. Você ainda está apaixonada por ele? A pergunta direta pegou Beatriz de surpresa, que não esperava tanta franqueza. Ela começou. É complicado. Ela respondeu finalmente. Alexandre e eu compartilhamos algo muito forte no passado. Mas isso está no passado. Eu não vim aqui para reconquistar ninguém, senhora Valente. Eu vim para salvar minha filha. Nossa filha. Sofia a corrigiu suavemente. Agora ela também é a sua filha. Sim, Beatriz admitiu. E eu sei que isso muda tudo para a senhora. Eu sinto muito por ter invadido a sua vida desta forma no dia do seu casamento. Se eu tivesse tido a opção, você fez a coisa certa. Sofia a interrompeu, repetindo as palavras que Alexandre havia proferido antes. Esta menina precisa de seu pai e ele precisa conhecer sua filha, mesmo que isso torne nossas vidas terrivelmente complicadas. Beatriz estudou o rosto de Sofia, tentando entender esta mulher que mostrava tanta graça diante da adversidade. A senhora realmente o ama, ela disse. E não era uma pergunta. Sofia esboçou um sorriso triste. Sim, eu o amo. Mas eu estou começando a perceber que talvez ele não me ame da mesma forma. Ou pelo menos não da forma como ele a ama, a senhora. Esta confissão comoveu Beatriz, que não havia imaginado que a esposa de Alexandre pudesse ser tão lúcida sobre a situação. Eu não quero arruinar o seu casamento, ela disse com sinceridade. Eu só quero que Luísa tenha a chance de sobreviver. E se isso significa que Alexandre tem que fazer parte da vida dela, que seja. Mas eu não estou buscando retomar minha relação com ele. Muita coisa mudou. Sofia olhou fixamente, tentando discernir a sinceridade de suas palavras. Você está falando sério? Sim, Beatriz respondeu com firmeza. Eu não sou mais a jovem e ingênua que eu era. Eu aprendi a viver sozinha, a ser forte por minha filha. Eu não preciso mais ser salva. Alexandre escolheu esse momento para voltar para elas, e ele imediatamente sentiu a tensão entre as duas mulheres. Tudo bem? Ele perguntou, olhando de sua esposa para sua ex-noiva. Perfeitamente, respondeu Sofia, levantando-se. Beatriz e eu estávamos nos conhecendo. Você tem uma filha notável, Alexandre. Você pode ter orgulho. Com essas palavras, ela se afastou, deixando Alexandre perplexo com o que acabara de acontecer. Do que vocês conversaram? Ele perguntou a Beatriz. Sobre Luísa, sobre a situação, sobre o que nós vamos fazer agora. Beatriz acariciou com ternura o cabelo de sua filha adormecida. Sua esposa é uma boa pessoa, Alexandre. Ela não merece sofrer por nossos erros do passado. Alexandre sentou-se ao seu lado, contemplando o rosto sereno de Luísa. O que nós vamos fazer, Beatriz? Como nós vamos lidar com tudo isso? Um passo de cada vez.
Ela respondeu com pragmatismo. Primeiro, você faz o teste de compatibilidade. Depois nós vemos se você pode ajudar Luísa. E depois disso, ela deu de ombros. Depois disso, nós improvisamos. O importante é que ela fique bem. O resto, nós resolvemos mais tarde. Alexandre assentiu, admirando mais uma vez a força e o pragmatismo de Beatriz. Ela sempre teve essa capacidade de se concentrar no essencial quando a situação se tornava crítica. Eu vou ligar para o meu médico amanhã de manhã, ele prometeu. Não, eu vou ligar esta noite. Eu quero que este teste seja feito o mais rápido possível. Alexandre, disse Beatriz suavemente, você precisa saber uma coisa. Mesmo que você seja compatível, não há garantia de que o transplante funcione. Os médicos falam de 70% de chance de sucesso no melhor dos casos. E mesmo que tudo dê certo, Luísa precisará de meses de reabilitação, de acompanhamento médico. Eu sei que você fará isso, mas... Eu sei, ele disse. E eu estarei lá para tudo. Eu nunca mais vou deixar minha filha enfrentar nada sozinha. A determinação em sua voz era absoluta, e Beatriz sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Finalmente, depois de tantos anos, Luísa ia ter um pai presente em sua vida. Acontecesse o que acontecesse entre Alexandre e ela, sua filha não estaria mais sozinha. Os últimos convidados partiram por volta da 1 da manhã, deixando a fazenda em um silêncio relativo. Fábio havia preparado uma suíte para Beatriz e Luísa, entendendo que a presença delas seria necessária nos próximos dias. Luísa continuava a dormir profundamente, exausta por todas as emoções do dia, e Alexandre a carregou ele mesmo para o quarto dela, comovido por finalmente segurar sua filha nos braços. Ela é tão leve, ele sussurrou para Beatriz enquanto a deitava suavemente na cama. Isso é normal? Ela perdeu peso por causa da doença? Um pouco, admitiu Beatriz enquanto cobria sua filha com ternura. Mas agora ela está melhor. A quimioterapia a enfraqueceu muito, mas desde que ela está em remissão, ela está recuperando forças. Alexandre observou o rosto adormecido de Luísa, notando a palidez de sua pele e as leves olheiras sob seus olhos. Sua filha estava doente, realmente doente, e ele não havia estado lá para apoiá-la. Eu sinto muito, ele disse de repente, sua voz se quebrando. Eu sinto muito por não ter estado lá, Beatriz. Pelo nascimento dela, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de escola, e agora por sua doença. Que tipo de pai eu sou? Beatriz colocou uma mão consoladora em seu braço. Não é sua culpa, Alexandre. Você não sabia que ela existia. E agora que você sabe, você está aqui. Isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para Luísa dormir, unidos em seu amor por esta menina que eles haviam criado juntos e da qual a vida os havia separado. Ela se parece com você quando dorme, sussurrou Beatriz. Ela tem a sua expressão séria, como se estivesse pensando em coisas importantes, mesmo enquanto sonha. Alexandre sorriu, comovido com a observação, e ela tem a sua determinação. Esta noite, quando ela queria a todo custo alimentar os patos, ela me lembrou de você quando uma ideia entrava em sua cabeça. Eu espero que ela também tenha sua força para enfrentar o que está por vir, disse Beatriz com emoção. Ela vai precisar de toda a nossa coragem. Ela terá, Alexandre prometeu. Nós seremos fortes por ela, nós dois. A palavra nós dois ressoou entre eles como uma promessa e uma pergunta ao mesmo tempo. Eles eram realmente capazes de ser uma equipe por sua filha, depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Eles saíram do quarto na ponta dos pés,
deixando a porta entreaberta para poder ouvir Luísa se ela acordasse. No corredor mal iluminado da fazenda, eles ficaram cara a cara, de repente cientes de que estavam sozinhos pela primeira vez em horas. A atmosfera entre eles estava carregada de emoções contraditórias. Arrependimento pelo passado, esperança pelo futuro, uma atração mútua que eles não ousavam mais confessar. Eu deveria ir para a cama, disse Beatriz, quebrando o silêncio que estava se tornando desconfortável. Amanhã será um dia longo. Alexandre assentiu, mas não fez nenhum movimento para ir embora. Beatriz, ele disse de repente, eu sei que nós não podemos apagar o passado, mas eu gostaria que nós pudéssemos ser amigos. Pelo bem de Luísa, mas também por nós. Eu senti muito a sua falta. Esta confissão comoveu Alexandre mais do que ele queria admitir. Eu também senti a sua falta. Ele admitiu. Mais do que eu gostaria. Mas Alexandre, agora você está casado. Nós temos que ter muito cuidado com nossos sentimentos. Luísa precisa que nós estejamos equilibrados, não que nós criemos mais complicações. Eu sei, ele disse. Você está certa. Mas saber que você não me odeia, que talvez nós pudéssemos voltar a ser amigos, isso me dá esperança. Boa noite, Alexandre, disse Beatriz suavemente, caminhando em direção ao seu quarto. Boa noite, Beatriz. Ele respondeu, vendo-a ir embora. Quando ela desapareceu em seu quarto, ele ficou parado por um momento, com o coração batendo forte. Sua vida acabara de ser completamente virada de cabeça para baixo, e ele ainda não sabia para onde ela estava indo. Mas uma coisa era certa. Ele nunca desistiria de sua filha, quaisquer que fossem as consequências. Ele finalmente se dirigiu para seu próprio quarto, onde Sofia estava esperando por ele. Ela estava sentada na frente de sua penteadeira, removendo lenta e meticulosamente sua maquiagem. Seus olhares se encontraram no espelho, e Alexandre viu todo o cansaço e a tristeza que sua esposa havia escondido atrás de sua fachada de sorriso durante a noite toda. Como ela está? Perguntou Sofia sem se virar. Ela está dormindo. Ela está exausta por todas as suas emoções. Alexandre se aproximou dela, hesitando. Sofia, eu sei que este dia foi terrível para você. Eu sei que nada disso foi planejado e... Não se desculpe. Ela o interrompeu. Não é sua culpa. Esta situação é demais para todos nós. Ela finalmente se virou para ele e ele viu que ela havia chorado. Apenas me diga uma coisa, Alexandre. Você está feliz por ter descoberto a existência de sua filha? A pergunta era traiçoeira, mas Alexandre decidiu ser honesto. Sim, ele respondeu sem hesitar. Apesar das circunstâncias, apesar da complexidade da situação, sim, eu estou feliz por saber que Luísa existe. Ela é extraordinária, Sofia. Inteligente, divertida, cativante, curiosa sobre tudo. Em apenas algumas horas ela capturou completamente meu coração. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la, até mesmo dar minha própria vida se for necessário. Sofia sentiu, como se esta resposta confirmasse o que ela já sabia. E o que você sente ao vê-la novamente? A pergunta era ainda mais difícil, e Alexandre levou um tempo para refletir antes de responder. Eu sinto muitas coisas, ele disse finalmente. Culpa pela forma como nós nos separamos. Admiração pela força que ela mostrou ao criar Luísa sozinha. Gratidão por ter vindo me procurar apesar de tudo o que aconteceu entre nós. E... amor? Sofia insistiu. Você ainda sente amor por ela? Alexandre fechou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de sua esposa. Eu não sei, ele confessou. Eu pensei que eu a havia superado, mas vê-la novamente hoje despertou coisas que eu pensava que estavam enterradas. Mas, Sofia,
Isso não muda meus sentimentos por você. Você é minha esposa e eu quero que nosso casamento funcione, mesmo que ela fosse livre, mesmo que ela te quisesse. A voz de Sofia agora era pesada de dor, e Alexandre percebeu que sua esposa sofria mais do que ela queria mostrar. Sofia, por favor, não me peça para responder a perguntas hipotéticas. A realidade é que você é minha esposa. Beatriz tem sua própria vida, e todos nós temos que aprender a conviver para o bem de Luísa. Você não está respondendo essa minha pergunta, Sofia insistiu. Porque você já sabe a resposta, não é? Se essa mulher estendesse a mão para você, você a pegaria sem hesitar. Você renunciaria a mim, ao nosso casamento, a tudo o que nós construímos juntos. Sua voz se quebrou nas últimas palavras, e o coração de Alexandre afundou. Ele não queria machucar Sofia, mas também não podia mentir para ela. Eu não sei o que eu faria, ele disse com sinceridade. Tudo isso é muito novo, muito avassalador. Eu preciso de tempo para entender o que eu sinto, para clarear meus sentimentos. Mas, Sofia, eu te prometo uma coisa. Eu serei honesto com você. Se meus sentimentos mudarem, se eu perceber que eu não posso ser o marido que você merece, eu te direi. Você não merece que mintam para você ou que alguém fique com você por pena. Ela o olhou fixamente. E ele viu uma sucessão de emoções passar por seus olhos. Dor, raiva, resignação. Mas também uma forma de respeito por sua honestidade. É tudo o que eu posso pedir, ela disse finalmente. Honestidade, mesmo que a verdade doa. Ela se levantou e foi para a cama, seus movimentos lentos e cansados, traindo o esgotamento emocional do dia. Onde você vai dormir? Ela perguntou, vendo que Alexandre não se movia. No meu escritório, ele respondeu. Eu acho que nós dois precisamos de espaço para pensar. Sofia assentiu, grata por ele não estar fingindo que tudo estava bem entre eles. Boa noite, Alexandre, ela disse, enquanto se deslizava sob os lençóis. Boa noite, Sofia, e obrigado. Obrigada pelo quê? Por ser tão gentil com Luísa esta noite. Você poderia ter sido fria ou hostil, mas você foi maravilhosa com ela. Isso significa muito para mim. Sofia deu um sorriso triste. Ela não tem culpa de toda essa bagunça. E além disso, como alguém poderia não amá-la? Com essas palavras, ela apagou a luz, mergulhando o quarto na escuridão. Alexandre ficou parado por um momento. Depois saiu em silêncio do quarto. Ele foi para seu escritório, um cômodo que ele havia transformado em uma torre da fazenda, que lhe servia de refúgio quando ele precisava pensar. As paredes estavam forradas de livros, e um grande vitral dava para os jardins iluminados pela lua. Alexandre se sentou em sua poltrona de couro e olhou para a noite, tentando fazer um balanço deste dia que o havia mudado tudo. Ele era pai. Este pensamento o enchia de uma alegria que ele nunca antes havia sentido, misturada com um terror pânico diante da ideia de que sua filha estava doente. Luísa era tudo o que ele sempre havia sonhado em uma filha. Inteligente, divertida, cativante, curiosa sobre tudo. Em apenas algumas horas, ela havia capturado completamente seu coração. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la, até mesmo dar sua própria vida se fosse necessário. E Beatriz? Ver Beatriz novamente havia sido como um soco no estômago. Todas as emoções que ele pensava ter superado haviam voltado com força. Amor, desejo, arrependimento, culpa. Ela era ainda mais bonita que antes. Mas acima de tudo, ela havia adquirido uma força e uma maturidade que a tornavam ainda mais cativante. A forma como ela havia criado sua filha sozinha. A forma como ela enfrentava a da doença com coragem. A forma como ela havia vindo procurá-lo, apesar de seu doloroso passado. Tudo isso lhe inspirava admiração. E Sofia,
sua pobre esposa, que se encontrava presa em uma tempestade que ela não havia visto chegar. Alexandre a amava sinceramente, mas ele estava começando a perceber que seu amor era talvez mais afeto e respeito mútuo do que uma verdadeira paixão. Sofia merecia algo melhor que um marido que sonhava com outra mulher. Mas como dizer isso a ela no dia seguinte ao seu casamento? Esta cativante história está longe de terminar.